Todos encontraram? Aleluia. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Aleluia. Espera a irmã Sebastiana encontrar. Presbítero Gilmar. A irmã Albertina está ligadinha. Meu irmão Eduardo vai ouvir, guardar no coração, né? Que é a palavra de Deus que renova a nossa vida todos os dias, né? Que nos dá força, nos instrui, nos ensina. E nós a cada dia, nós acendemos mais a nossa fé através de ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos ler então? E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, aleluia, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto duraria a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permita passar até que chegue a Judá. Amém? Aleluia. Bendito Deus, aqui está a tua palavra, a tua igreja e a minha vida. Espírito Santo, usa-me uma vez mais para a glória do teu nome, Senhor, para a vitória da tua igreja e para a derrota de Satanás. Fala conosco, Pai, segundo o teu propósito, teu objetivo. Fala conosco, Pai, edifica a nossa vida uma vez mais através da tua palavra. Sabemos, ó Deus amado, que não tem pregador bom se o Senhor não usar. Aleluia. E não tem mensagem alguma que vem do céu se o Senhor não der. Fala conosco, Pai. Nos edifica através da tua palavra. Glorifica o teu santo nome. Aleluia. E dá vitória à tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor e pode assentar. Aleluia. Exaltando o nome dele, porque ele é digno de ser adorado, digno de ser exaltado. O Senhor é fiel, o Senhor é tremendo, o Senhor é lindo. Aleluia. Ele sempre fala aos nossos corações, no louvor adorador. Como a esposa falou, é importante adorarmos, não só de lábios, mas de coração, de mente, aleluia, de espírito, adorar em espírito e em verdade. E nós sabemos que o Senhor, Ele está atento à nossa voz, Ele está sempre ouvindo o que nós falamos com Ele ou com outras pessoas. As nossas palavras são assistidas por Deus. E o Senhor, Ele conhece a intenção do nosso coração. O Senhor conhece, aleluia, porque Ele sabe tudo de todos. Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Eu sei que existem pessoas que ficam conosco 1, 2 horas e talvez passe com outra pessoa 7, 8 horas, mas 24 horas nós estamos debaixo dos olhos do Senhor. Ele está vendo o nosso dia a dia, Ele contempla o nosso coração e sabe tudo o que se passa. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E o mais interessante é que Ele não conhece só os nossos olhos
e as nossas vozes, Ele conhece o nosso coração. E nessa passagem bíblica, o Senhor falou de forma tremenda, porque Neemias, ele servia ao rei, ele estava ali o tempo todo ao trabalho daquele homem, a serviço daquele homem. E quando Neemias ia servir ele, em todo tempo Neemias estava com um semblante alegre. Neemias sempre apresentava ele com talvez um bom dia, talvez ele chegava e dizia boa tarde, está tudo bem. Mas esse dia foi diferente, porque quando Neemias foi servir vinho ao rei, ele disse no versículo 1, a parte B, ele nunca estivera triste diante do rei. E é impressionante que o rei percebeu isso. E o rei perguntou para Neemias: por que está triste o seu rosto? É impressionante que o rei viu só o rosto de Neemias, mas o coração de Neemias estava triste. E o rei disse para ele não estava doente. E aí ele disse para ele: não é isso senão tristeza de coração. Porque o coração de Neemias estava abalado, estava triste. Neemias se encontrava num momento de angústia. E a angústia de Neemias conseguiu ser transparecida para o rei através do seu semblante. E ali Neemias contou para ele o que havia acontecido. E o rei, por Neemias ser uma pessoa, acredito que honesta, temente, fiel ao seu rei, porque todo servo de Deus, em seus trabalhos, na comunidade onde ele vive, na sua rua, no seu convívio, ele é diferente, porque ele tem o Espírito de Deus, ele tem o temor do Senhor. Então ele serve com fidelidade, com honestidade, e isso, quando ele precisa, volta em retorno para ele, porque Deus honra os que servem a ele. O Senhor Deus, ele prometeu que ele sempre, aleluia, exalta aquele que se humilha diante dele. E para a gente ser pessoas fiéis, honestas, honradas, nós temos que nos humilhar diante do Senhor todos os dias. Nós temos que nos prostrar diante dele todos os dias e pedir a Ele que faz de nós servos fiéis, porque a carne, ela sempre vive em guerra com o Espírito. O cristão, para ele ser 100% espiritual, só no arrebatamento, porque na terra é uma guerra, ele vive em guerra com a carne o tempo todo. Mas nós lutamos todos os dias para permanecer fiel e para ser fiel, porque devemos fidelidade ao nosso Deus. Aleluia! E quando você decide no seu coração de ser fiel a Deus, o mundo vai se levantar, o inferno vai se levantar, mas o que vai manter você firme é você se humilhar diante do Senhor, porque Ele fala: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. No momento oportuno Ele nos exalta. Quem vai nos justificar, quem vai nos exaltar, quem vai, aleluia, nos defender e nos colocar no lugar de honra é o Senhor. Mas é preciso nos humilharmos diante dele. Neemias ali, com a sua fidelidade ao seu rei, trabalhando todos os dias ali, no momento que a tristeza pegou Neemias, o rei percebeu o semblante entristecido. Percebe-se que é algo tão impressionante que ficou registrado para nós entendermos que quando algo vem nos assolar, quando algo tenta abalar nossa estrutura física, a nossa mente, como nós louvamos aqui, quando perdemos uma pessoa, o ser humano, nós não fomos preparados para perder pessoas, nós não somos acostumados a perder. Então vem a tristeza, vem o desânimo, vem a angústia, é natural, isso é
ser humano, isso é do corpo humano. E Neemias, ele se entristeceu também naquele momento. E é impressionante que essa mensagem, ela dá para nós, de primeira mão, qual é a característica de um verdadeiro servo, de um verdadeiro cristão. Quando vem a ruína, quando vem a luta, pode entristecer o coração, mas não brigar, falar palavrão, xingar. Muitas das vezes, o velho homem quer que a gente briga, quer que a gente fala, quer que a gente chama a razão para nós, mas o Espírito de Deus, ele nos quebranta, e nós ficamos tristes, mas nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor Deus que nos conceda a vitória, que nos dê o escape, que nos dê o livramento, que nos dê a saída. Tem dias que a tristeza bate, como nesse dia. Não foi diferente com Neemias. E ele disse para o rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Ele disse para o rei o motivo da sua tristeza. Ele disse para o rei o motivo do seu semblante naquela manhã, naquele dia, estar entristecido. Como também acredito que ele clamou e disse para Deus. E o rei disse para ele no versículo 4, diz assim, que ele disse para ele: que me pedes agora? Olha que interessante. Neemias diz: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Ele contou a causa, ele contou o problema, e ele apresentou a necessidade para resolver o problema. E ali, o rei, ele só pediu para ele se demoraria muito tempo para ele fazer isso. Sabe por que o rei falou isso para ele? Porque Neemias era muito importante para o rei. O rei precisava que Neemias voltasse para continuar servindo a ele, continuar trabalhando ali juntamente com ele. E ali, ele concedeu essa oportunidade a ele. Ele concedeu a ele essa bênção. E ele foi fazer aquilo que era necessário fazer. Neemias foi restaurar, foi edificar aquilo que os inimigos haviam destruído. Ele foi fazer aquilo que todo e qualquer homem e mulher de Deus em sã consciência deveria fazer. Nós, nessa noite, vamos aprender da parte do Senhor o que é necessário fazermos. Como nós, aleluia, como servos fiéis ao Senhor, como servos tementes ao Senhor, devemos fazer. Quando tudo começa a desmoronar, quando tudo está derribado, quando o inimigo consegue atacar, aleluia, alguma parte, alguma área de nossas vidas ou de nossas famílias, nós entristecemos o nosso coração, nós entristecemos o nosso rosto, mas nós precisamos primeiramente orar. Orar ao Deus dos céus, orar ao Deus de Israel, o Deus que responde, o Deus que ouve e o Deus que resolve problemas impossíveis. E eu aprendo dessa forma. Eu falei para Deus: Deus, que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra, o que tem a ver o culto da família com essa história de Neemias. Nós precisamos, igreja, nos posicionar, levantar, orar, aleluia, glória a Deus, e pedir a bênção do Senhor, pedir a orientação do Senhor,
Tem casais que nem vai junto para a igreja porque não tem mais comunhão, não tem mais diálogo. Isso é o inimigo derrubando, destruindo. E nós temos que pedir a Deus essa unção de Neemias, de ter sensibilidade de ver para o irmão, olhar para o irmão, para a irmã, para o vizinho, ou para o parente, de ver que não está tudo bem. E nós temos que orar, e temos que entrar nessa peleja. O diabo, ele é sujo, ele é astuto, mas o ser humano tem mania de
você entenda nessa noite, não é fácil. Para você chegar à casa de uma pessoa, ajudar ela, você tem que ter humildade para ela permitir que você ouça ela. Mas se você dá ela a resposta certa, a palavra certa, ela vai testemunhar de que através da sua vida Deus fez um milagre na vida dela. Eu quero que você nessa noite me ouça e entenda. Se você vê um casal brigando, você não vai meter a colher, porque você não é mundano. Você vai, aleluia, entrar com a palavra da verdade que liberta, que transforma e que cura. Porque com a palavra de Deus, aleluia, você pode entrar em todos os lugares. Com a permissão de Deus, munido de oração, de jejum e de palavra você pode. E nós somos responsáveis, querendo ou não, por restaurar, restituir as famílias que estão aí se perdendo. Nós precisamos fazer como Neemias. Nós precisamos perguntar a Deus: onde o Senhor quer que eu vou hoje, Deus? Quando o Senhor te mostrar o lugar, vai e deixa Ele te usar. Porque, infelizmente, a gente vê hoje, são pessoas cuidando do seu próprio umbigo, cuidando do seu próprio lar. Saiu na mídia uma vez uma música de uma menina de Belém do Pará, quando ela falou: fazemos campanhas para nós mesmos. Ela falou várias coisas que faz muito sentido. Porque se a gente for observar, nós somos servos do Senhor. Nós temos que fazer o ID de Jesus. Eu confesso a vocês, eu sou muito feliz, muito grata a Deus por esse ministério. Porque aqui, nós não clamamos só para nós. Nós não intercedemos só por nós. Nós, aleluia, aprendemos a amar o próximo. Uma prova disso foi domingo. Meu coração ficou triste quando eu não vi muitos irmãos aqui para cear. E eu mandei mensagem para todas as pessoas. E falei para elas: eu vou ajudar vocês em oração, mas não desiste. Não para. Eu não sei, igreja, qual arma que Deus vai te dar a partir de hoje, qual estratégia que Ele vai te dar. E você faça a obra de Deus lá fora. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos resgatar as famílias. Vamos resgatar os nossos irmãos. Vamos resgatar as vidas. Tem pessoas que não gostam de conversar, não gostam de desabafar, você respeita. Mas aquele que quiser desabafar, conversar com você, ouve. Porque o amor de muitos aí fora já está esfriando. Já esfriou, na verdade. Poucos estão preocupados com o seu semelhante. Poucos estão preocupados se o próximo, se o lar do próximo está bem. Mas a unção que, aleluia, estava ali sobre Neemias, eu acredito, eu creio que está sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite. E nós vamos começar a ligar para essas pessoas que estão sendo ali assoladas pelo inimigo. E nós vamos começar, aleluia, a trabalhar, a restaurar e edificar, aleluia, novamente como os muros foram reedificados ali. Nós vamos ajudar essas pessoas a tampar as brechas. Nós vamos ajudar essas pessoas a erguer e a servir ao Senhor com fidelidade e ter os seus lares restaurados. Em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? O que é bom para nós, nós queremos para os outros. Quem tem o amor de Deus no coração, tem prazer de ver sua família unida, quer ver a família do outro unida também. Eu desde criança, meu coração, ele doía muito quando eu via meus pais brigando. Eu desde 7 anos, 6 anos de idade, eu sempre entrei na briga dos meus pais. Eu não estou falando isso para o meu ego, não, eu estou falando isso para a glória de Deus. Muitas das vezes Deus me usou para evitar uma tragédia maior. Eu dizia: mãe, para de falar que meu pai está nervoso. Vai dormir, vai para algum canto, deixa ele acalmar, depois vocês conversam. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, irmãos? Quando vocês verem duas pessoas ou um casal brigando, que hoje nós estamos falando sobre família, chama, entra no meio, conversa. Não
Sabe por quê, irmãos? Nós temos que orar, mas temos que agir. A palavra oração, orar e agir, orar e ter ação. A ação de um homem e de uma mulher de Deus tem efeito, porque você vai fazer direcionado por Deus. Não estou dizendo que a gente vai intrometer na vida dos outros, não. Nós vamos ajudar, porque o Senhor, Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. É por isso que Ele trouxe essa palavra para nós essa noite. Quantas vezes eu e você, em algum momento, não entendi o que fazer, não sabia o que fazer, apareceu alguém e disse para nós: faz assim que vai dar certo. Você acha que foi coincidência? Não, foi Deus que usou aquela pessoa. É muito simples nós entendermos. O Evangelho de Jesus é simples. Jesus sempre nos deixou parábolas simples para entendermos. Todo momento na Bíblia você vai ver que onde Jesus chegava, se tinha alguém doente, Ele se comovia e curava. Onde nós chegarmos, se tiver alguém triste, vamos fazer diferença. Vamos ser diferentes, mas vamos fazer diferença. Eu tenho pedido: Senhor, faz a tua obra em mim, através de mim, porque se nós entendemos que nós somos um canal de bênção nessa nação, nós podemos mudar pelo menos o quarteirão de onde nós moramos. Talvez não precisa eu e você ir lá para a África, ir lá para o Japão pregar o Evangelho. Aqui no Vila Pio precisa de pregador que pregue a verdade, que vai contra, aleluia, aqueles levantes do diabo e ergue as pessoas e edifica elas na presença de Deus através do Espírito Santo. Nós temos exemplos aqui, o irmão Eduardo. Quantas vezes o irmão Eduardo passou esse dia, não foi na casa do Senhor, né? Hoje o irmão Eduardo chegou cedo. Olha para você que maravilha. Se aconteceu com ele, vai acontecer com vários outros irmãos, outras irmãs. Não desista, igreja. Não desista. Irmãos, eu sempre falo, pode ser que pareça ser chato, mas eu sempre estou procurando. Cadê o irmão fulano? Cadê a irmã Bertana? Mando mensagem e falo: cadê você, irmão? Nós estamos sentindo sua falta. Cadê você, irmão? Estamos sentindo a sua falta. Você é importante. Irmãos, se nós começarmos a entender que nós somos, aleluia, separados por Deus, chamados por Deus para fazer algo simples, algo possível, nós vamos trabalhar muito no reino do Senhor. Porque o impossível Deus faz, mas o possível é eu e você que tem que fazer. Se você vê um irmão sumido, se você não conseguir mandar mensagem para ele, pede quem tem o número e manda. Se um mandar vai ser importante, se 10 mandar vai ser muito mais importante. Nós precisamos, igreja, estarmos com essa unção de Neemias, de reedificar as famílias, as pessoas que estão sendo destruídas. Nosso coração, nossos olhos, o nosso rosto entristece pela falta de um irmão, de uma irmã. Mas por que nós não vamos atrás? Não importa se a pessoa está do jeito que ela estiver. Você chega lá e começa a falar. Não sei se você vai mandar mensagem, se vai pessoalmente, mas vai atrás, não deixa se perder, não. O diabo está ganhando campo, ele está destruído. É a nossa família, a igreja do Senhor. Nós precisamos agir, igreja, mas é com rapidez, é com intrepidez, é com a palavra da verdade. Nós precisamos ir atrás, igreja. Eu sei que é difícil, eu sei que é corrido, cada um tem o seu trabalho, ninguém aqui é à toa, todos temos o que fazer, mas se nós tirarmos pelo menos 1 ou 2 dias da semana para ir atrás dos irmãos, eu tenho certeza que essas cadeiras vão ser cheias. O impossível Deus faz, o possível nós temos que fazer. E esse exemplo que o Senhor trouxe para nós essa noite, é interessante que Deus falou no meu coração com essa mensagem. E eu achava que eu ia pregar ela no dia que eu ministrei sobre portas abertas. E Deus trouxe ela para mim totalmente, de uma forma que eu comecei a chorar e falei: Deus, o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada para o Senhor. Eu não estou trabalhando, Senhor. Eu estou muito parada. Eu estou muito devagar. Como que eu consigo ver as famílias destruídas e não fazer nada? E nesse livro de Neemias, no capítulo 2, a partir do versículo 1, se você puder, medita na sua casa.
de estar indo na igreja, o inimigo está sufocando ela. Mas eu e você, nessa noite, somos privilegiados por Deus e estamos com essa oportunidade de aprender que nós precisamos ir para o campo. Nós precisamos, aleluia, agregar o nosso trabalho à obra do Senhor, ajudando a edificar vidas, a restaurar vidas, ajudando as famílias a tampar as brechas, para que o inimigo não destrua. É isso que o Senhor falou ao meu coração. Eu sei que não é uma mensagem que nós podemos, às vezes, pular da cadeira, gritar, aleluia, glória a Deus, mas o Senhor está falando conosco porque Ele nos ama, e Ele quer que nós sejamos trabalhadores fiéis à seara dEle, porque o galardão está preparado para nós, mas nós precisamos fazer por onde merecer essa coroa. É isso que Deus falou ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Exalta o nome dEle, e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Povo de Deus, fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua abençoando poderosamente, a vida da Helene. Continua falando forte ao coração dela, para continuar sempre nessa direção do Espírito Santo, ministrando aquilo que Deus quer falar, em nome do Senhor Jesus. Só você que vai ser um Neemias de Deus, para ajudar a edificar a vida de alguém. Feche os seus olhos agora. Eu quero orar por você, porque Deus, Ele nos escolheu para fazer esta obra. Neemias foi escolhido por Deus para fazer a obra. Queridos e amados irmãos, ele encontrou oposição, mas se você ler depois você chegar no versículo 20, você vai ver que Deus o fez prosperar. Deus vai fazer você prosperar nos seus propósitos. Aleluia, naquilo que você falar, naquilo que você fizer para a obra de Deus, Deus vai fazer você prosperar. Então feche os seus olhos, para que Deus nessa noite venha te ensinar a usar a espada, que é a palavra de Deus. Senhor, eu oro agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, por cada vida que está aqui. Nós ouvimos esta palavra, nós entendemos o que o Senhor quis falar conosco, o que o Senhor falou nós entendemos, e pedimos ao Senhor, ensina-nos a manusear a espada, para Deus lutar contra os Sambalate e os Tobi, que sempre quer se colocar como oposição. Ó Deus, querendo, meu Deus, nos fazer parar, mas que o Senhor venha usar as nossas vidas para ir atrás daquele que está caído, aquele que está prostrado. Derrama a tua unção sobre a vida desta minha irmã, sobre a vida deste meu irmão que está aqui nesta noite. Este é o instrumento que o Senhor levanta, é o Neemias que o Senhor levanta nesta noite. Então receba esta unção, receba este poder de Deus, esta graça de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e creia que Deus vai te usar poderosamente para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus, glorificar o nome do Senhor.